Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ENIACcast Inovação Disruptiva, o podcast da ENIAC Ventures, onde exploramos as mentes que estão moldando o futuro com tecnologia, empreendedorismo e muita inovação. Hoje recebemos um convidado especial que com apenas 23 anos já está à frente de uma empresa tecnológica de grande relevância no Brasil. Ele é Tauan Romero, isso mesmo, o nome do nosso craque corintiano. Bacharel em Marketing pela USP, CEO da Hook Tecnologia, o braço tecnológico da Mob Logística. E um dos mais jovens sócios da ENIAC Ventures. Vamos falar sobre sua trajetória, as inovações que a Hook vem desenvolvendo e o impacto da tecnologia no setor logístico. Tauan, estamos animados para saber mais sobre sua jornada e como você tem transformado o mercado com a Hook. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Almada. Boa tarde a todo mundo. Cara, eu tava ansioso, hein, pra gente conversar. Pois é, eu também tenho essa expectativa de bater um papo legal, porque você realmente é o meu convidado mais jovem aqui. E a gente preparou, como eu sempre conto, né? A gente pede para vocês aí uma mini bio, pede foto tal, entra nas redes sociais de vocês e depois a inteligência artificial é que vem e faz. É muito legal, né? Porque a gente tem uma ajuda hoje extraordinária da inteligência artificial. E você que é um cara de tecnologia, está lidando com isso, a gente vai conversar muito sobre isso. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo está super interessado em ouvir. Tauan, para começar, você é muito jovem e já tem uma carreira impressionante. Conta pra gente como você iniciou sua trajetória profissional, começando pelo mercado imobiliário, bancário e depois entrando de cabeça no setor de tecnologia. O que te levou a essa transição? Mas eu quero até um pouquinho antes. Começa me contando quem é você, onde você nasceu, se você é guarulhense, se não é. Me conta um pouquinho da sua história pessoal e aí você me conta sobre essa sua trajetória aí de imobiliário, bancário. A gente falava aqui antes de começar sobre o mercado imobiliário. Tem muita coisa pra gente conversar. Vamos lá. Bom, sou guarulhense, nascido e criado em Guarulhos. Que legal. Bem aqui perto do ENIAC, inclusive, então conheço a escola aqui já há muitos anos. Estudou em que escola aqui em Guarulhos? Eu comecei estudando no Colégio Adventista de Gopoúva, que é ali perto do Guilherme de Almeida. Legal. No ensino médio eu fiz no Mater Amabilis, ali no Maia. Sim. E me formei lá, me formei no Mater. Que legal. Mater é uma das boas escolas de Guarulhos. Maravilhosa, né? Ótima escola. Aí, assim, tem aquele ponto de, o Mater é uma escola totalmente acadêmica, né? Sim. Padrão. Diferente um pouco da proposta do ENIAC, de ter uma escola técnica, de já integrar com o mercado de trabalho. São propostas diferentes. Sim, porque propostas diferentes. O professor Rui já tinha essa pegada de escola técnica, né? Eu acho que isso aí que faz a diferença do ENIAC. E é muito legal, assim, eu gosto muito. Tinha alguns amigos do meu prédio que estudavam aqui na técnica. Que legal. Já saíram e trabalhavam, então, assim, show. É outra pegada, né? Diferente. E daí, assim, eu me formei mais cedo, então eu me formei na escola com 16 anos, um ano mais cedo. Eu, assim que me formei na escola, eu prestei vestibular, comecei a estudar no INSPER, lá na Zona Sul, na Vila Olímpia. Foi lá pro INSPER. Fazer o quê? Administração. Administração de empresas. Daí fiquei lá um semestre, por N motivo saí, tranquei, fiz ali 4 meses de cursinho, entrei na USP em marketing, que é onde eu me formei. Aqui na USP Leste. Na USP Leste, na então, IASH. você aqui pertinho de Guarulhos. Pertinho de Guarulhos, localização boa. Estudava de manhã? Estudava de manhã. E pertinho, enfim, no começo, 2 ônibus pra ir, 2 pra voltar, normal. Fácil. Aí depois de um tempo peguei o carro, daí ia de carro e voltava. Legal. Que aí, principalmente por conta do trabalho, exigia mais isso, né? Sim. Então... E você já começou trabalhando, então, nessa pegada aí, essa sua jornada de mercado imobiliário, mercado bancário, como é que foi essa jornada e conta pra gente? E por que você foi mudando, né? Tão rapidamente, você tão jovem e mudou, então, do mercado imobiliário, depois da experiência bancária e hoje na tecnologia. Conta pra nós. Bom, assim, desde sempre eu sempre quis trabalhar cedo, sabe? Eu sempre tinha isso na minha cabeça, enfim, acho que é parte da educação que eu tive. Que eu queria trabalhar desde cedo, ter meu próprio dinheiro, mesmo morando com meu pai, enfim. E daí, logo no segundo semestre de faculdade, eu comecei a estagiar na Remax. Então, que legal. Que é do setor imobiliário. Sim. Lá, basicamente, o que eu fazia era trabalhar com dados. Então, por incrível que pareça, desde o começo eu trabalhei com dados até hoje e foi muito sem querer. Porque, como eu falei, formado em marketing, estudava marketing, que, beleza, marketing é uma ciência social aplicada, tem muita estatística, muito dado, mas não pensava em trabalhar diretamente com dados igual é hoje. Então lá eu fiz alguns KPIs, montava dashboards de desempenho, dashboards voltados para recrutamento de agentes e coisas do gênero. Então fiquei lá por
8 meses, mais ou menos. Sim. Então, foi do meio de 2019 até o início até início de 2020 que entrou a pandemia. E a Remax, ela é uma empresa multinacional, né? É. E você falava, ela traz uma jornada também toda diferente no mercado imobiliário, não é isso? Ela era já disruptiva. Sim, assim, pro modelo de negócio do mercado imobiliário brasileiro era totalmente diferente. O modelo de negócio do mercado brasileiro é muito cru, assim. A gente brincava que, por exemplo, os Estados Unidos é um mercado muito mais maduro, vamos dizer assim, né, pra essa Verdade. parte. E lá, então, as redes de imobiliária que dominam. Então, você tem a Remax, que é muito forte, você tem algumas outras redes imobiliárias lá, que é uma tendência que veio pra cá. Então, assim, um modelo de negócio mais estruturado, que eles provaram, testaram e fizeram lá, trouxeram pro Brasil esse mesmo modelo, e aí estão gigantes agora, estão verdade. com franquias pelo Brasil inteiro. É verdade. E aí, nessa experiência, você foi para o mercado bancário. Exato, aí no começo de 2020, então, veio um convite pelo LinkedIn, inclusive. Começo de 2020, então, pandemia. Assim, foi em janeiro que veio o convite, em março a gente fechou as coisas aqui no Brasil, né? Verdade, 2020. Então, janeiro veio o convite para fazer um processo seletivo para trabalhar no Sofisa, O Sofisa. que é um banco para PJ, tem a parte do Sofisa direto de investimentos, mas enfim. E era um processo seletivo para trabalhar em RH. Eu fui lá, fiz a entrevista, fiz o processo. Na dinâmica, eles me jogaram para outra vaga, que era uma vaga de fazer um job rotation na empresa. Olha. Então, ao invés de deixar ali preso no RH, pra virar em outras áreas, conhecer outras áreas, eu nunca tive muito esse perfil, assim, de RH. Então, mas foi onde me abriu as portas para ir pro setor bancário. Então, quando eu entrei lá, eu fui primeiro pra área de crédito, fiquei lá 2 meses. E aí eu fui pra área que eu me achei e que eu tô até hoje, que é a área de analytics e dados. Então foi lá que eu tive minha primeira experiência trabalhando com banco de dados, fazendo relatórios mais complexos e coisas do gênero. Foi ali, então, que você começou a despertar para a área de tecnologia. Exato. Assim, eu sempre tive muita afinidade com tecnologia, desde sempre. Então, desde pequeno, mexia muito em computador, tudo mais, sempre gostei. Sempre fui muito interessado, eu falo que fuçava em tudo no computador. Gamer também ou tal. não? Gosto de jogar. Até hoje eu jogo. Hoje menos, né? Tá com o bebezinho agora. Mas eu gosto de jogar até hoje. E sempre tive essa afinidade com tecnologia. Tanto que, quando eu entrei pra fazer marketing na USP, nesse ano eu prestei só 2 cursos. Prestei marketing na USP e prestei sistemas de informação no Mackenzie. Olha. Que, enfim, claro, né? Se tivesse feito sistema de informação no Mackenzie, teria muito mais próximo do que eu tô hoje em trabalho. Mas talvez não teria as portas que eu tive com o marketing, não sei. Legal. Mas enfim, de qualquer forma lá que eu tive o primeiro contato trabalhando de fato com isso, com tecnologia. Legal. Então, quando eu pergunto para você o que te levou a essa transição, foi exatamente essa vontade que você já gostava da parte. Mesmo onde você trabalhou, você foi muito do analytics, né? Pegou muito essa Sim. parte de dados e tudo mais. E é legal também, assim, eu acho que é isso, juntando com, cara, tem uma coisa pra mim que é muito abraçar as oportunidades que aparecem. Então, por exemplo, setor bancário foi um setor que eu sempre me interessei. E aí veio o convite, mesmo que não pra uma área financeira ou sei lá. Cara, eu falei, por que não? Tô lá, gosto, enfim. Foi uma experiência muito boa, aprendi muito a trabalhar com base em metas e coisas do gênero, que é algo muito importante, que eu tô querendo... Sou uma escola, né? que eu tô implementando na Hulk isso também, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Legal, vamos falar então de Hulk. Você assumiu a posição de CEO da Hulk, aí que você está falando de oportunidades da Hulk Tecnologia, uma empresa que já nasceu dentro de uma gigante do setor de logística, a Mob. Como foi esse processo para você? Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao liderar uma empresa com essa responsabilidade? Conta aí para nós, então, um pouquinho dessa história de CEO da Hulk. Beleza. Bom, vamos lá. A Hulk, ela nasce como um intraempreendedorismo. Então, basicamente, é uma empresa que sai de outra e... Era um spin-off, então. É um spin-off da Mob. E isso foi muito positivo porque a gente tinha uma experiência já com sistemas e desenvolvimento. A gente na Mob desenvolveu um ERP completo, tem todas as áreas lá que a gente utiliza na Mob. E por que isso? Cara, o modelo de negócio da Mob é diferente de todo o mercado. Então, o mercado trabalha com terceirização, trabalha com pagar por entrega para motofretista ou, enfim. A Mob não, a Mob trabalha com CLTs. Então, a Mob contrata os motofretistas. Então, atualmente, a gente tem mais de 1.400 motofretistas CLT no Brasil inteiro. Caramba, mais de 1.400. CLT no Brasil inteiro. Então, por trabalhar com o modelo CLT, às vezes você precisa de ter uma governança de dados ali, um domínio, algo muito mais rápido para você tomar decisões estratégicas de RH, questão do jurídico, financeiro. Então, para isso,
a Mob nasceu já com esse intuito de eu quero ter os dados fáceis e compactados no mesmo lugar. Então, assim... É uma dor da Mob e aí então nasceu por causa... A Hulk nasceu para resolver as dores da própria Mob. Exato. E são 9 anos de Mob hoje, inclusive, dia 16 de outubro, 9 anos. E daí são 9 anos de desenvolvimento do sistema, até hoje a gente desenvolve, dá manutenção, faz a sustentação, enfim, normal. É o tempo todo tá desenvolvendo, o tempo todo. Hoje eu tô com 4 desenvolvedores focados só em Mob, mais 4 focados só em Hook, nos novos produtos, então a gente separou as equipes. Certo. E foi daí que surgiu a Hook, então foi o empreendedorismo. Por que surgiu a Hook? Basicamente, os nossos clientes adoram o nosso sistema. Então, e olha que engraçado isso. Eu falo que eles adoram o nosso sistema e não é a parte de logística, a parte de rastreamento, de estoque, que a gente tem também um WMS próprio, enfim, não é isso. Por mais que não seja o nosso core da Mob, a nossa parte de RH é o que mais chama atenção no nosso sistema. Olha que legal. Por mais engraçado que pareça. Então, hein? Quer dizer, não especificamente na área de logística. Não. Assim, óbvio que nosso sistema de logística tem várias soluções, tal, beleza? A empresa é de logística. É disso. Mas os nossos módulos de RH são os principais. Então, por exemplo, cara, dentro de um RP de uma empresa de logística, pô, você tem marcação de ponto feita pelo aplicativo, você tem folha de ponto criada, gestão de benefícios, cálculo automático de benefícios com base em convenções coletivas Brasil inteiro. Você tem módulo de férias, absenteísmo, advertência, assim, é completo. Onboarding, contratação, demissão, tudo lá dentro. E a relação trabalhista no Brasil é complicadíssima, Demais, né? demais. Ela tem um marco legal muito grande, uma questão que exige muito a gestão para você, mesmo querendo fazer direito, às vezes por negligência ou por falta de gestão, você acaba infringindo alguma lei. Isso aí é muito ruim no Brasil. Então, Sim. quer dizer, você tem que ter toda uma ferramenta tecnológica para poder ajudar, né? Sim, e principalmente no Brasil que a gente tem o movimento do sindical muito forte, né? É verdade. Então os sindicatos eles têm muita força e daí, enfim, são acordos feitos entre empresas, sindicatos, setor privado com os sindicatos para, o benefício é tal, então, sei lá... É muito mais complicado, né, para quem está nos assistindo e não conhece, não está muito familiarizado com isso, né? O que o Tauan está querendo dizer é o seguinte, porque um acordo sindical ele sobrepõe, a lei é majoritária, né? A lei maior, na verdade, é a Constituição, depois você tem o que o Ministério do Trabalho estipula, né? E a partir daí o sindicato, quando estabelece com as empresas, ou uma empresa, eu lembro porque do meu tempo de Volkswagen, né? Alguns benefícios, algumas coisas, e aquilo lá tem que ser muito... Normalmente o sindicato não vai nada contra a lei, nem a empresa vai contra a lei, mas são algumas coisas diferenciadas do que está no bojo da lei e que te determina como empresa a cumprir todas aquelas coisas. Então é muito complicado e vocês construíram toda uma máquina para resolver isso. Exato. E daí, assim, quando a gente começa a conversar de IA, de coisas do gênero, o nosso sistema ele é cheio de inteligências artificiais, vamos dizer assim. A inteligência artificial é muito antiga, isso, né? Claro. Sim. Para poder ajudar isso, fazer cálculos, a gente ensina para o sistema o cálculo que tem que fazer, como faz. O cara faltou, o que eu faço? O cara pegou um atestado de menos de 15 dias, de mais de 15 dias. Então são N regras que o sistema aprende a fazer o cálculo. E assim, é isso. Então a Hook ela surge com isso. Os clientes já ofereceram para comprar o sistema da Mob, para usar só a parte de RH. Olha. Mas assim, não é um sistema vendável, sabe? Não é. É um sistema feito para Mob, com regras da Mob. Então é algo bem particular. Vou pegar então essa linha aqui, que a Hook é o braço tecnológico da Mob Logística. É ainda, né? Ainda, continua sim. sendo, né? Qual foi a visão por trás da criação da Hook e como vocês têm trabalhado para integrar tecnologia com operações logísticas? Porque você falou que isso é muito forte. Quero entender primeiro essa parte. Alguma inovação específica que você gostaria de destacar nessa área de logística? Vamos lá. Dessa vontade de comprar o nosso sistema ou utilizar o nosso sistema como assinatura, sei lá, que os clientes já ofereceram várias vezes, os sócios, o Rogério e a Cleide, eles basicamente pensaram assim, eles querem comprar, eu sei fazer o sistema, eu posso fazer ele muito mais otimizado, muito mais simples, mais leve, com uma usabilidade muito mais amigável, enfim, para vender, de fato. Certo. Então, daí que surge a Hook. Então, a Hook, ela surge com o intuito de vender sistemas. É basicamente isso. Para terceiros. Para terceiros. Para terceiros. Logística ou não? Logístico não, assim, para Perfeito. todo tipo de empresa, Perfeito. a gente nasce com esse intuito.
Voltando um pouco pra logística, dentro da Mob. Cara, na Mob, assim... E aí, deixa eu voltar uma pergunta. Claro. Você fala de 2 times, que hoje você tem um time que atende, fica o tempo todo atendendo a Mob, e outro time que fica desenvolvendo todas as soluções, que além de atender a Mob, além do mercado. Por que essa questão, então? Porque a Mob exige toda uma estrutura própria? Sim, hoje a gente, na Mob, né, eu falo a gente, agora, enfim, mas a Mob tem todo mês passando lá no Hub em Osasco 3 milhões e meio de entregas. Então, assim, a parte de governança é muito grande, a gente tem hoje mais de 1.800 colaboradores ao todo, só em Osasco eu tenho 300, assim, é um controle muito grande. Então... E vamos lá, a gente construiu um sistema que a Mob ela cresceu desenfreadamente e sem um planejamento muito grande para esse crescimento. Então, a partir de 2020, finalizando o No Compete que o Rogério era sócio de uma outra empresa de logística, saiu, tinha o No Compete com alguns clientes. Certo. Finalizando isso, o volume da Mob cresceu muito. E, cara, a gente não esperava que ia crescer tanto. Então, o que acontece? O sistema ele foi criando, e daí pensa, você tem um corpo principal, e aí você cria uma ramificação. Da ramificação você cria mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Então, assim, o sistema hoje é um monstro. Sim. Então, basicamente, a gente tem... A operação da Mob depende do sistema. Então, o sistema ele tem que estar disponível 24 horas por dia. Olha só. Que a Mob funciona 24 horas por dia. Então, o sistema tem que estar disponível 24 horas por dia. Como eu falei, são ferramentas de todas as áreas. RH, financeiro, jurídico, estoque, as entregas, obviamente, compras, facilities, marketing. Eu fui lá visitar Osasco, aquela questão do sorter, aquela organização. O sorter. Tudo o sistema tá... Tudo tá conversando. Então, assim, demanda muita sustentação e não só sustentação. A Mob, a gente fala que, cara, é aquilo da inovação contínua, da transformação contínua, você se adaptar ao mercado. Então, são demandas que nunca vão parar de surgir, assim. Todo momento vai ter demanda nova pra gente colocar no sistema da Mob. E nós, quando clientes, sempre queremos a coisa mais rápida, né? Com certeza. Cada dia mais a gente quer. O desafio hoje é entregar em quantos minutos você vai receber, né? Então você vê que as grandes marcas aí de varejo, uma concorre com a outra para saber quão mais rápido entrega. Né? Exato. E no setor da Mob, que é focado em pequenos pacotes, né, pequenas encomendas, então o produto principal ali, cartões, produtos bancários, enfim. A gente tem 3 empresas grandes e, cara, é aquilo, é a briga pela qualidade, que aí a Mob tem a maior qualidade de todas no mercado, isso daí é tranquilo de eu falar, porque todo mundo sabe. Então, isso daí é tranquilo. E aí, por exemplo, a Mob entrega em D1 em todas as capitais do Brasil. Em D+1. Então, tipo, tudo que a gente recebe em Osasco até 18 horas, a gente entrega D+1. Aí, claro, né, são produtos diferentes. A Mob vende esse produto da entrega VIP que a gente fala. Existe o produto de entrega Flex, Plus, enfim, que são outras modalidades, mas enfim, isso daí é um detalhe. A gente entrega D1, então assim, o sistema ele precisa acompanhar isso. O sistema da Mob ele precisa estar disponível e ser funcional para acompanhar todo esse crescimento e todas essas mudanças, entendeu? Que loucura. E nessa parte, quando eu te pergunto assim, com relação às operações logísticas, existe alguma inovação específica que a Mob fez tailor-made, sob medida para ela? Sim. Ou seja, a Hulk desenvolveu para a Mob tailor-made? Sim. Você pode falar, lógico. Não, claro. Eu vou citar um exemplo aqui de roteirização, cara. Esse é um tópico engraçado, importante para qualquer empresa de logística, mas também é um ponto um pouco engraçado. Eu tenho para mim uma coisa assim, Marcos, que não existe fórmula de bolo para quase nada dentro do mundo corporativo. Tá? Óbvio, né? Tem as fórmulas que deram certo, modalidades, metodologias que funcionam. Só que eu acho que tudo depende de uma adaptação para o que melhor encaixe com o seu negócio. Tá. Isso é uma coisa que eu acredito fortemente. E com base nisso, existem ferramentas hoje de mercado que trabalham com roteirização inteligente. E daí a gente falando da IA, por exemplo, de novo. A IA é uma coisa que, gente, tá muito mais no dia a dia do que às vezes a gente pensa, né? Do que parece. Então, tem ferramentas de inteligência artificial que elas são trabalhadas com algoritmos. E, por exemplo, é um computador rodando N possibilidades até achar melhor para eu entregar mais encomendas. Existem ferramentas assim hoje de mercado. Só que a Mob, cara, 1.400 motofretistas CLT, vamos lá. Então, o nosso cliente interno são motofretistas e eles aprenderam e eles criaram a maneira deles entregarem. Olha só. E aí, que isso quer dizer? Cara, eles gostam de entregar em bairro que eles conhecem, entregar
em locais que eles sabem onde vão entregar. E assim, faz sentido trabalhar numa zona de conforto maior para eles, beleza. E ferramentas de mercado, elas não oferecem muito isso. Então, Que interessante. Então, vocês criaram exatamente em função do tipo de entregador exato. que você tem. Do tipo de entregador que eu tenho da minha mão de obra, eu tive que adaptar o sistema Que de roteirização para incrível, hein? isso. É. E o mercado não tinha isso para te entregar Não. e vocês desenvolveram. A gente testou ferramentas de mercado, tá? Não deu certo por N motivos, enfim. E a gente teve até testando ferramentas de mercado, caiu um pouco a qualidade, que é o que a Mob preza, bate forte. Então, com base nisso, cara, não, beleza, vamos voltar para o que a gente tinha antes, faz algumas adaptações, a gente já tinha um sistema de roteirização, mas não tinha uma inteligência aplicada por trás muito grande de cálculo, de rota e tudo mais. Tinha, mas era bem simples. E a gente deixou ela mais robusta, mais completa, com uma maior inteligência, assim, de fato, para fazer essas entregas dessa maneira. Então, agrupando em quadrantes ali no mapa, com base em geolocalização e coisas do gênero. Então, acho que essa é uma interessante que eu posso citar aqui. Legal. E você está falando de modelos de gestão, no que você acredita, né? E eu peguei lá na sua mini bio, e eu falo, a gente sabe que além de CEO da Hook, você está se preparando para uma pós-graduação em desenvolvimento de software e inteligência artificial. É o que você diz lá na sua mini bio. Como você acha que esses estudos, exatamente essa formação, vai impactar seu papel como líder de uma empresa focada em tecnologia? Por que você sentiu essa necessidade e quer estudar e se especializar nisso? Vamos lá. Eu acredito que, assim, independente de qual setor da empresa ou coisa do gênero, se você é gestor, é empreendedor ou dono de empresa, você tem que estar atento com todas as mudanças e movimentos que o mercado faz, certo? E tem coisas que elas vieram para ficar e não saem mais. Então, por exemplo, o caso da inteligência artificial. É o caso, por exemplo, do blockchain, que entra um pouco mais devagar, mas vem. Internet das coisas, entra um pouco devagar, mas vem. Principalmente setores industriais, entra muito forte. Então, assim, são coisas que você precisa saber, você precisa estar antenado com o que está acontecendo. E daí vem a ideia de estudar mais inteligência artificial mais a fundo, para conhecer as bases da inteligência artificial, modelos de uso em gestão, e tem modelos de uso. Cara, inteligência artificial não é só o chat GPT que eu ponho lá, cara, que é isso? Me ajuda com isso, eu preciso que tirar foto, tem muita gente que usa pra escola, né, tirar foto do caderno, monta pra mim um resumo com isso daqui, sei lá. Cara, não é só isso, né, isso daí, claro, é uma ferramenta, e é uma coisa muito boa porque mostra que a inteligência artificial hoje, ela tá acessível a todo mundo. É verdade, Ela tá isso é acessível. muito legal que você está falando, é verdade. E isso é muito importante. Daí, assim, por que da pós-desenvolvimento de software e inteligência artificial e que isso pode ajudar? Desenvolvimento de software, empresa. Então, assim, a empresa que eu toco hoje é de desenvolvimento de software. Eu tenho ali conhecimentos técnicos, só que rasos. Eu quero ter um conhecimento técnico mais aprofundado. Basicamente é isso, assim, eu tenho muita curiosidade, sempre gostei dessa parte. Sim. E eu quero ter conhecimentos mais aprofundados nessa parte de desenvolvimento de software. Propriamente de códigos e lógicas de estruturação de sistemas e coisas do gênero. Inteligência artificial, como eu falei, cara, tá aí. Assim, tem que usar, não tem a opção de não usar. E às vezes, como eu falei, coisas que você nem sabe que a inteligência artificial por trás é. E, sei lá, vamos voltar um tempinho atrás aí, o pessoal mais antigo, quando fazia automação de... Nem muito antigo, né? Ainda acontece isso hoje, obviamente. Mas automação de planilha de Excel com VBA, por exemplo. Fazendo macros ou coisa do gênero. Cara, tudo inteligência artificial. Você tá ensinando ali aquilo a fazer, o que você precisa fazer, quando dispara um gatilho pra tal coisa, enfim. Então, são coisas que são muito próximas da gente e muitas vezes a gente nem percebe. É uma loucura, né? Se você pensar, tá, semana passada você estava aqui, também aqui no ENIAC, né? Nós tivemos uma semana inteira de IA. Você, em um dos dias, a RUC patrocinou, né? Inclusive o evento. Eu tive na segunda-feira, por exemplo, uma reunião de professores, eu leciono aqui, só com o professor Washington nos dando instruções de IA para docentes. Então, é uma loucura o que você tem de ferramentas hoje. Então, Demais. a IA é uma baita de uma ferramenta. Quem conseguir. E o professor Washington, ele desmistifica muito isso, é super bacana, então, porque ele fala que que é uma IA? A IA nada mais é do que pegar uma palavra, transformar isso num token binário, 010101, e depois faz um agrupamento de palavras, né? E a partir desse agrupamento, por estatística, né? Se conjumina, se constrói muito melhor do que você, com qualquer arranjo que você fizer, de acordo com esses
com essa combinação das palavras. Então, parece ser uma coisa muito simples, né, quando o professor Washington explica, e é simples, mas ele demonstra como é uma baita numa ferramenta eficaz. E o que é legal, por exemplo, ele comenta, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que as pessoas ainda estão entendendo errado realmente a IA. Então a pessoa vai trocar o Google pela IA, tá errado, porque a melhor ferramenta de busca é o Google. Sim. E nós fizemos essa brincadeira lá no dia, né? Perguntamos para o chat GPT, que a gente estava utilizando naquele dia, quem que ele era, e depois ele falava lá de busca, então falou, mas então o Google é melhor que você. Ele fala, sim, o Google, cada um tem o seu papel. Então a própria IA não mente, né? Sim. Então ela fala, porque ela traz as informações. Então é incrível isso, como e o que você falou sobre estar acessível, estar no dia a dia, e que as pessoas têm que realmente se informar para não fazer coisa errada. Se o Google é melhor busca que uma IA, né? Então eu tenho que usar o Google quando preciso usar o Google, que agora já está usando IA também. Sim, o Gemini. Para melhorar mais ainda a sua busca, né? E a própria IA. Então acho que isso que sobre essa questão de acessibilidade que você falou é super importante. Diga-se de passagem, assim, o evento foi sensacional, tá, do ENIAC? Cara, eu falo muito que eu sou advogado do ENIAC, cara, e eu não ganho um centavo por isso, mas é verdade. Eu falo porque realmente... Fala pro Rui isso aí, eu falo porque é verdade. O Rui e o Pedro, eles sabem, eu falo sempre isso. E tava muito bom o evento. O dia que eu tava aqui, que foi da roda de discussão sobre IA. Sim. E tinha gente de vários setores. Era professor, arquiteto, gente de tecnologia, gente de gestão, advogado e tudo se comunicando. Tudo tem IA. E tem até o professor Guerra de isso, ele é muito engraçado. Cara, é demais. E ele falou uma coisa que eu acho interessante. Ele tem um posicionamento um pouco mais de contraponto com a IA. E eu acho super interessante isso. E por que isso? Cara, realmente assim... A IA, ela é uma ferramenta para te auxiliar. Eu acho que, assim, é difícil. A gente tem, óbvio, mudança de mercado. Robôs tomam lugar de pessoas em várias maneiras. Por exemplo, lá na Mob, o sorter, ele tomou lugar de pessoas, porque antes era uma triagem feita manual. Hoje é uma máquina que lê, entende para onde ele tem que separar a encomenda e ele joga sozinho. É uma loucura, né? É uma loucura. E a velocidade inclusive, parece que isso é uma característica da Mob, e a Hulk também, por ter nascido lá, é uma herança. Existem essas máquinas importadas e vocês optaram por pegar um fabricante brasileiro e construir esse sorter, que eu fui lá e vi, que é uma loucura, e que ele inclusive é mais eficaz do que esses importados que o mercado oferece, né? Eu já volto nesse ponto do sorter, porque, cara, minha cabeça ela vai para 1000 lugares, então às vezes eu esqueço que eu tô falando. É assim mesmo. Mas, falando um pouco da IA, então, o professor Guerra ele tem um posicionamento um pouco mais de contraponto ali, de um pé atrás, vamos dizer assim, e é o que eu tava falando, as máquinas, elas substituem pessoas. Sim, não vai... deixar bonitinho falando que não substitui. Só que a diferença é o que a pessoa faz, então, por conta disso. Então, por exemplo, o que eu entendo, pelo menos por enquanto, com base em tecnologias, até agora a gente tem alterado essa mão de obra para algo robotizado para coisas que são manuais, são operacionais, são repetitivas. Exatamente. Então, por exemplo, coisas que você precisa de uma análise, que você precisa pensar para fazer, isso, cara, pelo menos por enquanto a gente não tem ainda uma máquina que possa fazer isso. Ela te ajuda. Então, por exemplo, você pode fazer ali, pegar uma base de dados, integrar com uma inteligência artificial e falar, cara, me fala o que você acha que... me mostra uma linha de tendência, então, para as vendas com base nisso. Eu tô abrindo um negócio X aqui em Guarulhos. O que você acha que vai... Como que você acha que vai movimentar o mercado? Como que os concorrentes devem se movimentar? Cara, isso ela responde. E assim, é surreal. Mas são coisas que ajudam, são ferramentas. Eu não... De novo, cara, existe coisa mais simples do que IA, por exemplo, RPA, né? Que é o processo de automação. Sim. Cara, o processo de automação é simplesmente para facilitar a coisa. E você substitui pessoas com isso. E isso é uma realidade do mercado. Eu acho que, beleza, você pode ter um posicionamento contrário a isso, brigar com isso, eu entendo. Mas é algo que já tá no mercado. Não é nem que tá entrando, não é nem que vai entrar, já tá. Ele tá cada vez mais aumentando. Você tem que assimilar e ver as oportunidades que você tem em função disso. E muito se fala de o profissional do futuro é o cara que vai saber mexer melhor possível com essas ferramentas, com IA, com não sei o quê. Cara, o profissional de agora é isso. Entendeu? É o profissional de agora, não é do futuro. Não. O profissional de agora, ele já se sobressai muito tendo isso. Então, e é uma coisa que, assim, como eu falei, tá no nosso dia a dia. Só que, claro, tô falando de uma forma bem simples aqui, né? Bem simplista. Mas tá no nosso dia a dia e
tem muita pouca gente que conhece, que é especializado, que sabe a fundo mexer com isso, e é algo muito importante. Ou seja, o que você falou, né, do lifelong learning, né, ou seja, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar buscando, você falou do seu exemplo, e eu acho que isso que você está falando também para as pessoas poderem usar melhor suas ferramentas, isso você pode pegar pode ser hardware ou software, né? Sim. Você tem às vezes um celular que ele te dá múltiplas opções de coisas e você não usa 10% do que ele é capaz de te oferecer. Então acho que isso é tudo vai da curiosidade, do interesse, da busca por mais informação, né? Fazendo um paralelo aqui, por exemplo, pensa um médico que o cara não estuda mais. Tipo assim, ferrou. Tá fora, né? Exato, Tá não tem o fora. que fazer. A ciência, ela é algo contínuo, ela é transformação. A ciência, ela é empírica, ela é testada, provada e é transformação. Então, por exemplo, remédios que surgem para um motivo, às vezes os caras estudam, não, vamos usar para outra coisa. Tratamentos super avançados que a gente tem hoje em dia de várias coisas aumentam a expectativa de vida. Então, assim, tudo é contínuo. E eu tô usando o exemplo da medicina porque todo mundo passa em médico e entende isso. Mas, assim, isso é para todo setor. Eu acredito que, assim, para todo setor, estudar é primordial, se atualizar das coisas. E, cara, conhecimento é uma coisa que ninguém tira, né? Então, voltando lá para o Sorter, para te lembrar, né, que a gente estava falando então, então isso é uma questão de cultura e que você já absorveu muito fortemente da MOB, no sentido de que dá para se fazer as coisas por si mesmo, fazer cada vez mais tailor-made sob medida é melhor, por isso que vocês desenvolveram o sorter de vocês com um fabricante nacional, por isso que vocês também estão na tecnologia fazendo. Explica um pouquinho dessa cultura que é Mob Hook. Vamos lá. Eu acredito muito nisso que você falou, tá? Algo sob medida ali, eu acho que, assim, cara, é óbvio que você usar uma ferramenta de mercado que ela serve para várias empresas, ela funciona. Funciona. Só que você ganha otimização, você ganha performance fazendo algo sob medida. Claro, tipo assim, eu posso adaptar aquela ferramenta com algo a mais que eu tenho no meu processo e, pô, vou ter um ganho nisso. E é exatamente isso que nos fez fazer o sorter aqui nacionalmente. A gente não tem o know-how para criar uma esteira e fazer as roldanas que são com pressurizadores de ar para girar para um lado. Cara, não tenho isso, não sei. E então como a gente fez? A gente foi até Chapecó, lá em Santa Catarina. Olha. Fui junto com o Fábio, que é o diretor de operações, e o Everton, que é gerente de implantação. A gente foi até Chapecó para conhecer máquinas, esteiras parecidas, uma empresa que fabrica isso. Então, é uma empresa especializada nisso. Cara, eu não vou saber criar uma esteira como eu falei, mas eu tenho uma empresa que ela sabe fazer isso, e eu posso agregar meu conhecimento de software para eu fazer aquilo funcionar para o que eu preciso. Então, por exemplo, quando a gente tava lá, uma dificuldade que a gente tinha cara, pensa num cartão ali, um pacote que tem 100 gramas de peso. É verdade. Ou seja, você tá numa máquina que ela anda rápido. Explica para quem está nos assistindo que vocês, então, são um dos maiores entregadores de plastic money, né? Sim. Explica pro pessoal que eles não sabem. A Mob, ela é hoje a segunda no mercado em quantidade, tá? De entregas. Então, a gente é a segunda maior empresa que entrega cartões. Então, provavelmente, cara, você tem um cartão da Nubank aí, da C6, XP, sei lá. Pensa nos bancos grandes que não são públicos, a gente entrega. Então, é basicamente essa conta. Os tags tag de carro, de carro, né? Todos esses tags. Maquininha de pagamento de cartão, né? Que são os terminais de pagamento, enfim, tudo a gente entrega. E daí pensa que essa questão de esteira é uma coisa muito antiga de mercado. Você tem em várias indústrias. Só que você tem isso para coisas pesadas. Para coisas que tem um peso maior. Agora pensa, uma encomenda feita de papel com 100 gramas e você precisando fazer aquilo ir rápido numa esteira. Só para contextualizar também o sorter, o que é o sorter? Cara, é uma esteira enorme que ele tem leitores no começo dela, então ele lê lá, no nosso caso, um QR Code, ele entende qual é o destino daquilo e ele vai separando automaticamente. A esteira vai girando roldanas e jogando para onde ele tá indo pro Rio Grande do Sul, pro Rio Grande do Norte, pro Ceará, para Goiás, para tudo quanto é canto. Exatamente, então o sorter ele faz isso. E aí, quando você tem um cartão ali, cara, putz, é aquela, né, resistência do ar, ela é física. Cara, você tem alguma coisa ali, o ar ele tá tendendo a jogar pra trás. Então a gente teve que fazer diversas adaptações junto com essa empresa. Você não sai voando, né, aquele cartão. A gente teve que fazer diversas adaptações junto a essa empresa para adequar o que a gente precisa. E de novo, eles sabem muito de física, Cara, eu sei de software. Então o que a gente fez? Sentou com eles, explicou o que Foi a quatro mãos, então, esse projeto. Foi a 4 mãos. Que legal. Foi a 4 mãos.
A gente sentou com ele, explicou o que a gente precisava. E daí, eles desenvolveram uma parte do sistema que é o computador que fala com o sorter. Eu desenvolvi a lógica por trás que eu comunico com isso. Então, basicamente, a gente tem um computador lá da Siemens, assim, bem industrial, lá no sorter, que eu falo, tipo, agora eu vou usar essa formação de saídas. Então, eu tenho mais de 100 saídas no sorter. Agora eu vou fazer distribuição para correio, sei lá. Agora eu vou fazer distribuição para as nossas filiais aqui do centro-sul do Brasil. Então, assim, a gente vai mudando. E eu tenho eu fiz a inteligência que comunica com esse sorter. Pra gente conseguir fazer isso a 4 mãos, por quê? Eu preciso de adaptação. E, cara, vamos lá, eu importar uma máquina dessa, tem produtores holandeses grandes, chineses, obviamente, né? Grandes de sorters. Cara, ia gastar ali por baixo um investimento de 30 milhões, 50 milhões pra trazer isso pra cá. Vocês gastaram 10 vezes menos. 10 vezes menos, sim. A gente gastou muito menos. E, tipo, a gente tem aqui a empresa perto da gente. A gente precisa de manutenção, adaptar as coisas, a gente consegue. Agora vai lá falar com um fornecedor chinês que você precisa de uma peça de reposição tal, não, preciso adaptar tal coisa. Cara, assim, é doideira. Então a gente preferiu trazer isso pra perto. A gente fez isso a 4 mãos junto com essa outra empresa. Eles adquiriram esse know-how maior com encomendas com pacotes pequenos, leves ali, né? Uma experiência violenta. Exato. Vocês. E a gente ganhou volume, a gente ganhou produção. Além de economizar uma grana. Né? E aí fica, em relação à concorrência, vocês têm um diferencial, né? Aquele sorter é um diferencial de vocês. Tem uns concorrentes, eles têm também isso, só que assim, eles têm um sorter gigantesco e tal. Gastar muito mais, né? E assim, foi importado, então tem a questão do dinheiro, de não sei o quê. Tipo assim, eu acho que como a gente fez isso foi algo muito bom, assim, pra... Foi um aprendizado, né? Foi. A minha pergunta, então, pra gente terminar o bloco 1, né, que é falando sobre você, sobre isso, é exatamente isso. O que você diria que foram suas principais conquistas até o momento? Você já relatou agora, por exemplo, essa criação de ter participado desse projeto foi uma baita de uma conquista, né? E qual foi a maior lição que você aprendeu liderando a RUC em um mercado tão competitivo? Já pensando nisso tudo. Vamos lá. Conquistas, cara, eu acho que é aprendizado, é conhecimento. Assim, e sendo bem sincero, tá? Eu sou muito novo, a gente falou no começo, e tem uma coisa que eu não vou aprender em nenhum lugar, que eu não vou conseguir comprar de ninguém, que é a experiência. Experiência, tipo assim, você só tem conforme vai passando o tempo, vai vivendo as coisas, vencendo. E, pô, como você faz pra... Cara, eu grudo em gente que tem experiência. É isso. Eu pego gente que tem experiência do meu lado, grudo pra entender as coisas. Os caras têm muito mais conhecimento do que pode acontecer, o que não pode acontecer, como pode acontecer do que eu. Eles já viveram isso várias vezes. Então, assim, conhecimento pra mim é o maior ganho, a maior conquista. E de poder trabalhar com diversas áreas. Então lá dentro da Mob, né, com a RUC, a gente fez sistema pra tudo, como eu falei. Então hoje eu tenho um conhecimento muito mais forte financeiro, muito mais forte de RH, de estoque, de gerenciamento de estoque, de transferência e triagem. Cara, eu sei muita coisa que eu não saberia, assim, com certeza. Então, pra mim essa é a maior conquista, é a parte do conhecimento, sem dúvida. Incrível. E a cadeira que eu tô hoje também, acredito, né? A oportunidade foi dada, eu tô nessa cadeira. Isso também é uma conquista muito grande, né? Aí do âmbito mais individual, né? Uhum. Por mérito. Sim. É mérito. E de lição aprendida, eu acho que assim, de novo, cara, tem uma coisa que eu aprendi na prática, que é quando às vezes você entra numa empresa nova, você vê aquele processo, você acha que você tem a solução pro mundo, né? Você vê o processo e fala, cara, mas por que faz isso? Não faz aquilo outro. Assim, gente, eu acho que se aquilo tá ali e tá funcionando, é porque tem uma razão ali pra estar assim. E tipo assim, às vezes você não é a mente brilhante que foi o primeiro que pensou naquela solução que você tá propondo. E beleza, assim, eu acho que é super importante. Então, de novo, essa parte da experiência é vital, eu acho. E, cara, acho que uma coisa que eu acho que é muito difícil, que eu venho aprendendo cada dia, é liderança, gerir equipe, gerir pessoas. Eu digo que pessoas, cara, a parte gestão pessoal é a parte mais difícil de qualquer negócio. Negócio. E é a melhor parte, é a parte que te dá solução. A gente fala aqui em vários encontros aqui, já teve gente que trabalhou aqui com o Abílio Diniz, né? Nós tivemos aqui com o Alexandre Bossolani, e ele falava muito, né? O Abílio Diniz falava de pessoas e processos, isso é o que está nas empresas, pessoas e processos e pessoas. Então, pessoas realmente é o grande desafio, você lidar com pessoas, gerir pessoas. Sim. Você quando falou lá que quando o banco te chamou para alguma coisa de RH, não era a sua coisa, mas hoje o que você mais lida é com pessoas, né? E eu acho que isso é assim, para todo gestor.
Ah, você é um supervisor, um coordenador, gerente, diretor, superintendente, executivo, sei lá o que você é. Pra todo mundo é gestão de pessoas. Eu tava conversando ontem com o pessoal do RH lá, inclusive, e a gente brincou que, cara, todo mundo é um mini RH, assim. Todo mundo é um mini RH. Ou seja, você vai ali lidar com aspectos pessoais na sua equipe. Ah, pode ser um entrevés ali, alguém que não se dá com outra pessoa, ou algum problema pontual, alguma coisa. Ah, dúvidas sobre pagamento, sobre tal coisa, aumento. Cara, tudo isso é de RH. Mas a pessoa, ela fala com você é o gestor, você já ali filtra muita coisa. E não só isso, a gestão pessoal com, cara, como você motiva aquela pessoa que tá ali na sua frente, por Mas eu exemplo. confesso, Tauan, que eu considero que a tua área hoje, você que está como CEO de uma da Hulk Tecnologia e como você lida com devs, é muito desafiador, porque o Demais. mercado está extremamente com apetite, né? A concorrência está toda hora indo tirar de você um. Então você pega um bom talento. Vocês costumam vir aqui no ENEAC contratar as pessoas, né? Levam um bom talento, mas o mercado, por exemplo, bancário, né? Está muito agressivo. Eu falava com o pessoal na área de engenharia e as grandes escolas hoje de engenharia aqui no Brasil, as melhores, né, as melhores marcas, vamos chamar assim, de engenharia, o mercado bancário está tirando, o mercado Sim. financeiro está tirando essa turma toda da engenharia, e aí o pessoal da construção, o pessoal da Aham. metalomecânica está sofrendo, né, porque não tem mais esse engenheiro que estudou na grande escola para ser um grande engenheiro e vai para o mercado financeiro. Na área de tecnologia, você tem um desafio muito grande, que É é muito manter esse difícil. cara sempre com pique, com vontade de permanecer na Hulk, né? E tem um adendo ainda na Hulk, que com base a política da empresa, dos sócios, a gente trabalha presencialmente. Ou seja, uma empresa de desenvolvimento de software trabalha presencialmente. Uma coisa assim, qualquer desenvolvedor que olha isso fala, cara, eu não quero trabalhar nesse lugar, não sei o que, cara. E assim, a gente entende isso, a gente entende os motivos de ser presencial com um dia de home office e tal. Mas é uma coisa que corrobora com isso que você acabou de falar. E, cara, como você mantém motivado essa pessoa a estar ali? Como você mantém ela junto com a sua equipe? É, assim, isso é uma coisa que eu aprendo todo dia. E cada dia mais eu aprendo que, cara, trazendo essa pessoa de fato pra participar. Pra coisas que às vezes você vai passar por um dev, tipo assim, ah, eu escrevo lá bonitinho a tarefa, né? Ah, preciso de tal coisa, se acontece isso e tal, eu dou a regra de negócio pra ele, mas não, o que a gente faz lá? E isso até parte, eu acho que um pouco pra esse lado de inovação contínua, inovação aberta, que o pessoal muito fala por aí. Isso. E, cara, por que que você não discute com o seu desenvolvedor a regra de negócio? Às vezes ele pensa de um jeito que você não pensa, que funciona muito melhor. Quer dizer, eu sei o que eu preciso que funcione, como eu preciso que funcione. Mas ele pode ter N maneiras de fazer isso funcionar. E assim, por exemplo, até o formato, estrutura de banco, estrutura de aplicação, ah, vai ser um monolito, vai ser microserviço, tudo. E você trazendo ele para decisões, isso motiva. Eu vejo também, fala muito, né, as empresas que estão sendo mais agredidas no mercado para evitar o seu turnover, é a questão do stock option, né? Você dá uma participação pequenininha para esse cara e se ele passa a ser um pequeno dono, e as empresas para segurar estão fazendo esse tipo Sim. de, é uma estratégia, né, dos stock options. Cara, e vamos lá, assim, aí eu vou falar de banco aqui, não é minha área, tá? É Aham. completamente leigo, mas eu já trabalhei, mas é um chute, assim, meio. Nunca fui gestor de banco. O que que faz a maioria das pessoas ir trabalhar num banco? Remuneração. E como funciona a remuneração de banco? É variável, cara. Isso é uma coisa assim. Na veia, E, é na veia. putz, é aquele O negócio, um cara trouxe ambiente. super resultado, o cara ganha muito dinheiro. Aquele ambiente pesado, é uma selva, não sei o que. Cara, é isso, assim. De fato é um ambiente competitivo, muito agressivo, muito forte. E pra você ganhar dinheiro, você precisa bater meta. Então, tipo assim, aí, por exemplo, essa questão de stock options. Show. Outra questão, bônus. Fazer metas e trabalhar com bônus. É, assim, no final das contas, tem muitos estudos motivacionais, eu acho que tem vários que fazem sentido, da pirâmide de Maslow e coisa do gênero lá, aqueles mais antigos. Mas no final das contas, de experiência, assim, o que motiva é o dinheiro no bolso. E Então, eu acho que vai ter que ficar muito atento com o burnout, né? Tem gente sim, não. genial que por burnout acaba abandonando. Nós temos o caso de uma das nossas startups aqui. Eu posso falar porque ele fala sempre, Uhum. ele testemunha isso, ele dá o testemunho dele. O
cara genial da área dev, trabalhava numa multinacional de logística, né, no pessoal da Penske. O cara era realizadíssimo, pode-se dizer, Sim. ganhava muita grana e abandonou tudo, largou tudo porque ele estava endoidecendo, literalmente estava, né, o Brasil só perde para o Japão em burnout. Então é uma coisa que na área de desenvolvimento tem que estar muito preocupado, e principalmente depois da pandemia, né, a questão da saúde mental tem que ser muito bem pensada. E olha que engraçado, eu vou dizer aqui que a saúde mental, é óbvio, né? É uma das coisas mais importantes que qualquer ser humano tem, independente do que faça. Enfim, a saúde mental é primordial. E às vezes, muitas vezes, a gente pode ter também esse cenário de devs com maiores problemas com relação à saúde mental. Por quê? Cara, ele dorme no mesmo lugar que ele trabalha, no mesmo lugar que ele come, que ele se diverte, assim. Quem sabe não é uma grande sacada esse negócio de trazer o cara para trabalhar, né, de novo. E outra, né? Óbvio, gente, é o conforto do home office, tem toda aquela história de, só é contra home office quem não pega 2 horas de ônibus. Cara, eu entendo, eu acho válido. Eu acredito muito no modelo híbrido, tá? Eu acredito muito no modelo híbrido, eu acho que é o que melhor funciona. Mas assim, interação social é uma coisa que é primordial de qualquer cidade, qualquer sociedade. É ciência social isso, então você precisa de ter interação social. Você precisa de mudar os ares, mudar de ambiente. Cara, isso é primordial. E assim, é uma coisa a se pensar. E obviamente, você trabalhar com metas é muito perigoso por esse lado da saúde mental. Mas uma coisa que eu sempre falo com o pessoal da RUC é, gente, às vezes a gente precisa correr mais, fazer hora extra pra entregar um produto, alguma coisa. Beleza, a gente vai fazer. Só que pelo menos tira domingo pra descansar. Depois que termina isso, a gente faz alguma outra coisa, uma comemoração. Fica um tempo só trabalhando com horário normal. A gente tenta diminuir o máximo hora extra lá dentro. Legal. O máximo hora extra. Legal. Porque é algo cansativo, cara. Você ficar olhando pra um código o dia inteiro é cansativo. É verdade. muito cansativo. Legal. Legal essa sua visão. Vamos então para a parte agora do nosso segundo bloco, que é bem tecnologia, né? Falando mais sobre inovação, a Mob Logística é uma referência do setor. Como a RUC vem ajudando a Mob a se adaptar às mudanças tecnológicas e quais são as principais inovações que vocês têm implementado até agora em função, e lógico, não se limitando, quando eu estou falando em Mob, não só em questões logísticas, Sim. como você falou, em tudo que tem acontecido aí. De novo assim, voltando para aquela história, não é nosso core business, mas o nosso sistema ele tem ferramentas muito poderosas para governança, para gestão de governança. Então isso eu acho que é um ponto muito importante, é um ponto que deixa a gente controlar, ou seja, a gente tem CLTs. Cara, qual é o grande problema disso? Hoje em dia o cara ele vai trabalhar ali no iFood, fazer entrega, óbvio que é a exceção da regra, né? A maioria ganha pouco, enfim, a gente sabe de como funciona, mas tem gente que faz R$200 o dia, R$300 o dia trabalhando ali com o aplicativo, que é muito dinheiro, se você for pôr na ponta do lápis, claro. É muito dinheiro. E as pessoas preferem isso do que trabalhar com CLT, por exemplo. Então assim, e a gente tá vendo um movimento muito forte dentro da nossa própria empresa sobre isso. E cara, como você mantém isso ali? De novo, é governança. É você ter ali tudo controlado, os benefícios, é você pagar em dia, pagar certo, pagar todos os benefícios que a pessoa tem. E além disso, é você controlar o trabalho, a produtividade. Então a gente tem índices de produtividade para todos os nossos filiais. A gente trabalha, por exemplo, com uma inteligência eu monitoro quanto tempo ele demora de uma entrega até a outra, para eu ver se ele teve uma parada indevida, que a gente chama, ou seja, o cara ficou mais de 1 hora sem realizar uma entrega. Por quê? Não é pra fazer isso, né? A gente tem um roteirizador para isso, para otimizar as entregas. Então, assim, eu acredito muito que o ponto-chave de inovação ali na Mob, em comparação com os demais ali do setor, além do sistema da parte logística, eu acho que isso daí hoje é necessário, não é nem um diferencial, tá? Mas é ter essa governança muito forte, esse controle dos dados, saber o que está acontecendo em cada lugar e conseguir gerir com base nisso, entendeu? Eu acho tão incrível o que você está falando. Eu gosto muito de governança, né? Eu trabalhei em fundos de investimento que atuavam com M&A e tudo mais, e essa questão de governança é super importante. E o case que a gente mais falava, é o mais emblemático, as pessoas podem até criticar, alguns não gostar, mas a Globo é uma das maiores empresas de comunicação do mundo. E a Globo é tão forte em governança que tem um case de sucesso aí, ou um case como exemplo, não pode se dizer que é de sucesso, mas que o William Bonner, no Jornal Nacional, anunciou a demissão de um funcionário por uma coisa que ele tinha corrompido ou rompido com a governança da emissora, né? Do grupo organizacional. Ou seja, é tão forte a governança que um funcionário pode fazer um anúncio num jornal, né,
porque a governança era maior do que a própria instituição. Não precisava nenhum chefe pegar e demitir determinada pessoa por ter tomado alguma atitude. A governança é tão maior que o Jornal Nacional fez um anúncio disso. Então, isso que eu acho que é incrível, né? A questão de cultura, governança. Então, é um ponto bem legal que você está falando e que então a RUC ajuda. Um dos maiores desafios do setor logístico é lidar com a eficiência e otimização de processos. Acabamos de falar aqui do Abílio Diniz, que qualquer empresa é gente, processo é gente, né? De que forma a tecnologia que vocês estão desenvolvendo na RUC tem ajudado a resolver esses problemas de processos? Vamos lá, a gente tem... Eu estava até discutindo com a Vitória, né? Antes Sim. de vir para cá. E ela me falou uma coisa que eu não tinha... Vitória é sua esposa. Minha esposa, isso, trabalha também comigo lá. E ela falou uma coisa comigo que eu nem tinha pensado, assim, muito, que cara, você precisa fazer com que a máquina trabalhe para você, e a máquina é o sistema, eu digo. Então, por exemplo, como que eu faço para ter um controle melhor dos processos, para eu saber que o processo está sendo feito da maneira correta, e mesmo assim eu ter eficiência nesse processo? Aí entra onde está o sistema. E por isso que a gente fala que o sistema da Mobi não é vendável. Porque eu tenho diversas regras de negócio que estão ali e às vezes travam um processo que eles estão fazendo porque não estão fazendo da maneira como é para ser feito. Mas ao mesmo tempo, eu deixo muito mais rápido, por exemplo, a saída de estoque controlada com o número de série, o manuseio separando para remessas. Como eu sei que esse cartão com esse que tá nessa remessa, tipo assim. Então, eu acho que fazer a máquina trabalhar pra gente dentro desses processos é algo que a gente ganha muito em produtividade e eficiência, assim. E basicamente o que é isso? É você ter controle dos seus processos. Então, primeiro de tudo é saber mapear os processos que você tem na sua empresa. Isso é uma coisa primordial. E, cara, toda área tem processo. E todo processo dá pra ser melhorado. Assim, isso é Verdade. É uma massa. Todo processo dá pra ser melhorado. E você conseguir adaptar, no nosso caso, adaptar um sistema para que eu consiga colocar travas e impedimentos que façam com que ele siga o que eu preciso, ao mesmo tempo deixando algo rápido e eficiente para que seja feito aquilo na maior velocidade possível. Logística, a gente fala de velocidade. Eu acho que é por isso, então, que você traz tanto isso, né? A questão da velocidade em logística, ela é quase que um ferrão, que ela tá o tempo todo te cutucando, para você ficar pensando em processo melhor, em eficiência, porque cada vez o tempo é primordial em logística. E, assim, cada vez mais a entrega, ela tá sendo mais rápida, mais ágil, ou seja, cara, como eu falei, a gente normalmente... Dependendo dos produtos da Mobi, a gente tá com a sua encomenda em um dia depois que eu recebi ela, que eu coletei ela, tá lá no Acre, em Rio Branco, tá, sei lá, Salvador, na Bahia, Ceará, assim, tá no Brasil inteiro. Então, velocidade é primordial para esse setor de logística, é algo... E aí, o Tauan, como você disse que tem esses dois times, tem um time dedicado à Mobi, mas tem o outro time que faz os produtos para os outros clientes, por exemplo, o setor bancário, que vocês no próximo dia 22, agora de outubro? 22 de novembro. 22 de novembro, estou falando, 22 de novembro vocês vão fazer exatamente para o mercado financeiro lançamento de novos produtos. Então esse outro time, apesar de não estar voltado para a logística, todo esse impacto que a Mobi traz em função de velocidade, acaba impactando os outros setores em velocidade, que ninguém vai achar muito ruim, né? Ou seja, você trazer essa cultura de que tempo é dinheiro e você, quanto menos tempo, menor a despesa que você vai ter, você acaba impactando positivamente os outros negócios, né? Sim, e assim, a gente fala muito de, o funcionário tem que ter um match ali com a empresa, né? Se identificar ali com a cultura da empresa e tal. E, cara, a Mobi e a RUC, uma das coisas primordiais é a pessoa conseguir lidar com velocidade, com certa pressão ali, em fazer as coisas rápido. E por que isso? Porque a logística demanda isso. E aí a gente transfere isso para todas as áreas, como você está falando, inclusive para o desenvolvimento. E aí vamos lá. Desenvolvimento, vamos supor agora que eu criei uma ferramenta, a gente está criando ferramentas todo dia lá no sistema da Mobi, e deu algum problema. Cara, eu preciso resolver isso para ontem, porque se a gente faz uma conta de pão ali, cada minuto, hora parada é muito dinheiro que eu perco. Com base na minha quantidade de encomendas que passa ali por mês, com o meu faturamento, cada hora que tá ali parado é muito dinheiro que eu perco, muito dinheiro. Então, assim, eu preciso de agilidade nisso. E a gente pega esse DNA de velocidade e agilidade da Mobi e joga pra RUC. Ou seja, hoje a gente trabalha com metodologias ágeis dentro do desenvolvimento. Scrum, Design Thinking e todas as outras. Sim, e a gente utiliza
principalmente o Kanban, que é uma mais simples, só que é muito poderosa quando bem aplicada. Você vê, em 85, quando me formei, vou fazer 40 anos já de formado, eu fui para a Fox, né? A gente já usava já o Kanban na Volkswagen. Então, são as técnicas de administração japonesas, né? Sim. Os famosos cartões. E assim, quando bem aplicado, te dá muita velocidade, muita agilidade. E isso vem pra Hook. Ou seja, a gente trabalha sempre com prazos curtíssimos na Hook. E assim, no final das contas, cara, sempre tem aquele imprevisto que ninguém pensou. Surge uma complexidade a mais pra desenvolver tal sistema. Putz, a API que eu tô ligando aqui não tá funcionando legal, preciso procurar outra. Tem N coisas. Só que a gente trabalhando com essa velocidade, a gente ganha também esse fôlego, né, de tempo. Então, por exemplo, eu tô falando que eu acabei de desenvolver o produto novo que a gente lança dia 22, eu acabei na semana passada. Que loucura. Então, assim, mais de 1 mês e meio de antecedência, e agora é estressar, é fazer teste, coisa de... Só que assim, é um produto que, previsão de lançamento daqui a 1 mês e meio, só que ele tá pronto pra eu conseguir fazer alguns testes, obviamente. Pode-se dizer, então, que a Hook tem uma metodologia de startup. Ela funciona como startup. Apesar de já ter 9 anos, né? É isso? Sim. Hoje ela está fazendo 9 anos. A Mob faz 9 anos, a Hook é mais nova. A Mob faz 9 e a Hook? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas então a Hook tem uma metodologia de startups. Sim. Assim, os sócios não gostam muito de falar que é assim, mas no final das contas o dia a dia funciona como? Funciona como, porque o fato de errar não tem problema errar. O importante é corrigir rapidamente, Exato. né? Eu acho que isso é bacana. Exato. Chegamos nela, então, na inteligência artificial. Vamos lá. Inteligência artificial é um dos temas que está no centro de muitas inovações. Falamos aqui já antes bastante sobre isso. Como você enxerga o papel da IA no setor logístico, primeiramente? E quais são as soluções mais promissoras que você acredita que podem revolucionar essa área? A gente falou já um pouco, mas assim, de novo, eu acho que a inteligência artificial ela tá em todos os setores, tá? Ela tem que estar em todos os setores, hoje é algo necessário. Cara, é óbvio que você consegue gerir uma empresa ali pequena, média, com planilha de Excel, alguma coisa do gênero, você consegue. Com planilhas básicas de Excel, simples ali e tal. Mas assim, quando você vai para uma empresa maior, com mais clientes e coisas do gênero, você precisa ter inteligência artificial com você. E de novo, às vezes, eu não tô falando de chat GPT, você precisa usar o chat GPT para tal coisa. Não, o Gemini da Google. Não. A inteligência artificial tem diversas ferramentas que já estão com inteligência artificial aplicada por trás. Sim. Então, assim, cara, quando você vai, sei lá, no Waze, coloca lá no Google Maps, eu vou dar DNA aqui pra minha casa. Ele me dá 5 opções de caminho, me dá qual é o mais rápido, o mais fácil, ou que eu não pego pedágio. Assim, tudo isso tem uma inteligência aplicada por trás. Sim. Então, assim, de novo, todas as empresas, elas precisam estar olhando para isso, pelo menos. Tem um exemplo prático que a Hook hoje já colocou inteligência artificial para que o nosso ouvinte entenda e que a IA é que trabalha ali para fazer, só para a gente pegar o que já está acontecendo lá na Hook, a Hook aplicando IA? Sim. Vamos lá, primeiro, algo muito simples do dia a dia são relatórios. Então, por exemplo, eu tenho uma base de dados grande, eu posso pegar essa base de dados, usar a estatística e prever o que eu estou fazendo para frente. Eu posso fazer isso de forma manual, ou seja, eu vou lá, capto meu dado no banco de dados, faço uma planilha, monto ela, estruturo, faço os cálculos todos, ou eu posso colocar algo que me traz isso de maneira automatizada. Por exemplo, um exemplo disso. Outro, a roteirização que a gente estava conversando. Então, como eu tenho uma tecnologia que olha para 10 pontos no mapa, que para o computador é isso, são 10 geolocalizações com latitude e longitude. Aí a IA vem e te ajuda a tomar a decisão. Fala qual que é o melhor caminho que eu vou fazer para entregar isso. Como que eu vou otimizar isso? Não, eu vou separar para 2 entregadores, então qual que eu separo para esse, para o outro? Eu entrego essa primeiro ou a outra? Pensando em tempo, pensando em distância, porque eu pago o quilômetro também que o cara roda. Então isso é estanque ou é real time? Isso vai o tempo todo, a IA vai trabalhando nisso? É estancado. Eu faço essa inteligência antes dele sair pra rua. Tá. E aí, por exemplo, eu tenho integração do meu aplicativo com o Waze, com Maps, pra ele... Enfim, tem ferramentas que fazem hoje o caminho mais rápido. Então é IA com IA trabalhando. Também. Exato. Mas assim, a inteligência, a ordem que eles vão entregar ou coisa do gênero, eu já dei pra eles. Já deu pra eles. Já dei pra eles. Então, assim, isso, por exemplo, é outro lugar onde a gente tem IA aplicada. E a IA aplicou pra poder te ajudar nisso. Exato. Super legal, ficou super claro. Além da IA, outras tecnologias como blockchain, nós falamos, IoT, né? A inteligência das coisas e computação em nuvem estão transformando o mercado.
quais dessas tendências você acredita que vão ter o maior impacto nos próximos 5 anos? Você acha que a gente está falando de coisa tudo tão curta, né? Isso foi a inteligência artificial que me ajudou a criar essa pergunta. Como a Hulk está se posicionando para liderar essa transformação? Então, a gente não está falando agora especificamente de logística, né? Estamos falando de tudo. Sim. Né? Estamos falando de blockchain, IoT, computação em nuvem, tudo isso aí. Como é que você enxerga? Tem a Web 3, Web 4, né? Também, que são coisas que estão cada vez mais em voga. Vamos lá, a blockchain... Vou falar por partes, tá? Vou falar cada uma dessas que você mencionou. Tá legal. Eu acho que assim, primeiro, a computação em nuvem é algo que já é cotidiano. Vamos lá, você tem... Não sei em números, tá? Se a maioria das empresas utiliza ainda um servidor físico dentro da empresa para manter dados, manter sistemas rodando e coisas do gênero. Mas a computação em nuvem é algo necessário. Então, e a gente viu até por segurança, né? Por cibersegurança. Por N coisas. Hoje a cibersegurança está muito em voga, ainda mais com LGPD, com coisas do gênero. E a gente teve até aquele problema recente que deu na Microsoft, né? Onde a gente teve várias empresas parando por quase um dia por conta de um erro lá. Alguém fez um deploy mal feito e parou. Pix ontem. Verdade. Pix ontem deu problema. Então, assim, é coisa de maluco isso. Mas a computação em nuvem é isso. Ela te dá flexibilidade, ela te dá segurança que seus dados têm redundância, não corre o risco de... vamos supor que explodiu uma base da Amazon em tal lugar. Beleza, eu tenho redundância desses dados, eu tenho segurança de armazenamento de dados. Então, computação em nuvem, óbvio, é muito mais que isso. Hoje, o maior faturamento da Amazon não é venda de varejo, é venda de serviços em nuvem. É verdade. E assim, tem N ferramentas pra muita coisa, e maneiras diferentes de você usar. Mas assim, é algo que já tá. É algo que já tá. Não é algo que vai estar, já tá. Isso é o que eu entendo, tá? Blockchain é algo que é um pouco mais distante do consenso, assim. Não é algo que é muito discutido, né? Em empresas que não são de tecnologia ou coisa do gênero. Mas vamos lá, transações financeiras hoje... Open Finance, essas coisas todas são baseadas em blockchain. Cara, o que é o bendito blockchain? Blockchain, basicamente, ele é um mini banco de dados, falando bem brutamente, sei lá. Eu tenho ali uma transação armazenada em blockchain, onde eu tenho uma segurança muito grande. Então, por exemplo, no banco de dados hoje, né, e aí, enfim, qualquer banco de dados da maneira tradicional como é utilizado, existe a manipulação de dados. É vulnerável. É muito vulnerável. O blockchain não. Ele tem segurança a mais. Eu preciso de ter mais de uma confirmação de, vou deletar, não dá para alterar, eu preciso deletar e fazer um novo. Então, assim, é algo muito forte. E utilizado já em instituições financeiras, assinatura de contratos, por exemplo, também tem blockchain utilizado. E aí, trazendo para o mundo mais empresarial, na China o governo está fomentando o uso de blockchain para empresas do setor agrícola. Assim, tá se tornando cada vez mais presente. Eu acho que, de novo, ainda a gente tem coisas no dia a dia que utilizam blockchain que a gente não sabe. Que a gente não sabe assim, né? Pô, eu tô fazendo uma transferência bancária, sei lá o que é. São números que saem da minha conta, que caem na sua, e como que isso acontece? Então, enfim, a gente tem isso já. Mas é algo que eu entendo ser um pouco mais longínquo de uso comum, assim, uso generalizado, tá? Ou seja, nos próximos 5 anos, como é a minha pergunta, isso vai se estender, vai ser mais usável. Vai ser mais usável, eu acredito que sim. E aí, assim, né, uma previsão, porque, por exemplo, a IA existe há, sei lá, 50 anos, e hoje virou muito fácil de usar. Mas esses 50 anos de IA, ou seja, pode ser que demore mais. Blockchain, tipo, não é uma coisa tão antiga como a IA. Mas, assim, eu acredito que vai ser mais utilizável. Já tem ferramentas da Amazon, por exemplo, de blockchain, ferramentas em nuvem já que utilizam blockchain, então acho que vem mais pra perto. A IoT, cara, é uma coisa que, por exemplo, o sorter lá na Mobi, eu posso falar que é um IoT, é uma esteira que é inteligente, por exemplo, que ela tá comunicando com outros sistemas, ela lê alguma coisa ali, que uma pessoa jogou um envelope, ou foi alimentado por outra esteira, ela leu, ela sabe em que momento eu preciso girar as roldanas pra cair alguma coisa na caixa tal. Então, assim, já é muito... Tem aqueles AGVs, que são aqueles robozinhos que andam sozinhos. Então, tem em muitas indústrias... Sim. Aqui acabou tal coisa, o robozinho pega, leva pra outro lugar, enfim. Então, assim, o IoT, ele também é muito presente. Eu acho que é muito mais fácil de ver esse setor industrial, porque você tá falando de internet de coisas, né? Coisas físicas. Sim. Então, eu acho que isso é muito... São investimentos mais altos e a indústria tem capacidade financeira pra fazer esse investimento, Sim, né? Então, é aquilo, assim... Toda tecnologia você tem que estar atento e se movimentando e utilizando. Então... Falando então, Tauan, de todas as tecnologias, né?
o papel da cultura organizacional é fundamental para você incutir todas essas culturas de tanta coisa rápida. Você fala de velocidade, você fala de novas tecnologias, você fala de tendência. Então, como você tem trabalhado para criar um ambiente, estou falando de cultura organizacional, sim, inovador dentro da RUC, e qual o impacto disso no desenvolvimento de novas soluções? Porque é você levar para o seu time, né, para aqueles dois times lá, o time que os devs que estão focados e dedicados a mob, os devs que estão para os outros negócios, levar essa cultura organizacional de que isso tudo está acontecendo, às vezes não está acessível agora, mas daqui a pouco vai estar acessível, ou seja, galera, vocês precisam tá estudando sempre, o lifelong learning, e como é que você está trabalhando isso? Eu acho que, como eu tinha comentado um pouco antes, discussões sobre temas, então eu preciso dessa solução. Como eu chego nisso? Tem várias maneiras. Então, sei lá, eu preciso criar um sistema simples de gerenciamento de financeiro, de contas a pagar e contas a receber de uma empresa, por exemplo. Como que eu faço isso? Tem várias maneiras. Posso fazer uma planilha de Excel que vai me servir isso. Eu posso fazer uma planilha no papel que vai me servir isso. Eu posso automatizar um fluxo todo, ligar com o banco, fazer integração com ocorrência de devolução do banco, foi baixado, não foi, deu estorno, sei lá, tem várias maneiras de fazer isso. Então, assim, tô dando esse exemplo mais prático, mas eu acho que trazendo para definição. Então, por exemplo, a gente tá integrando em um dos produtos que a gente está desenvolvendo o reconhecimento facial e coisas do gênero. E assim, cara, como que você trabalha com isso se você não sabe como funciona o reconhecimento facial? Que é algo que é tão comum hoje. Nós estamos com uma startup aqui que está para entrar no portfólio, que é de agro, porque estava tendo uma demanda de alguns investidores nossos para o setor de agro, e incrível, não sabia que o Wagyu você recebe um certificado, e que é a partir de passar uma tinta no focinho do boi e ele depois ser registrado. Então, caramba, já está fazendo agora com reconhecimento facial, porque eu não sabia. A impressão digital de um boi, por exemplo, do gado, não tem polegar, né? É o focinho. Que legal. Um focinho, cada gado tem um focinho. Olha que coisa incrível. Ou seja, olha como o reconhecimento facial, né, que eles chamam de biometria por reconhecimento facial, já está indo para o mercado, né, pet, para tudo, para tudo. E além disso, de novo, a gente está discutindo aqui inteligência artificial, blockchain. Cara, são coisas que precisam estar em discussão. Pô, hoje é caro, beleza, mas quão caro é? O que isso me traz de benefício? E assim, ontem eu tava discutindo com 2 desenvolvedores lá da RUC e eu falei com eles assim, cara, estudar, assim, eu acho que é isso, esse é o segredo. Vai pro ENIAC. Eu falei, eu tenho um deles que eu vou trazer pra cá, já tá certo que ele vem. Legal. E tem o outro que eu tô trazendo pra fazer a mesma pós que eu. Cara, por que não vai estudar IA? É isso aí. É interessado, gosta? Cara, vamos estudar. É assim, você tem que buscar conhecer e saber como utilizar. Isso daí é algo que a gente precisa, não é mais muito, né? É isso aí. Então, para fechar, então, essa nossa parte aqui, esse segundo bloco, a pergunta que eu sempre faço, né, pra turma. Você é sócio e investidor da ENIAC Ventures. O que te levou a investir no ecossistema da ENIAC Ventures e o que você vê de especial nesse projeto nosso? Cara, primeiro de tudo, eu acho sensacional a gente ter isso aqui em Guarulhos, no quintal de casa. Eu acho que é algo que a gente não tem dimensão, às vezes, que a gente tem aqui em Guarulhos. Que é uma junção de setor privado com setor público, com educação, com inovação. É algo sensacional. Então, acho que parte daí. Parte também de a gente ter muitas ideias e muitas empresas que às vezes precisam de um toque, ou às vezes um pouco de investimento para conseguir fazer coisas incríveis. Cara, isso faz toda a diferença. Todas as empresas cresceram pequenas. Tem a famosa história da Amazon, tem a famosa história das Apos, tem a famosa história da, sei lá, Nubank, que começou muito pequeno. Todas as empresas começam pequenas. Então, assim, é um ambiente que fomenta muita inovação e as soluções do futuro estão aí, estão sendo criadas agora. Então, assim, essa parte da inovação é algo sensacional. E eu pensando agora como investimento, de fato. Cara, é aquilo que eu tô falando. A gente coloca um dinheiro, é investido, a gente ajuda não só com o dinheiro, mas também com reuniões, com toques, com... O smart, né? Que é mais importante que o smart money, né? O smart money. Sim. E
a gente ajudando com isso, a gente tem o retorno também financeiro no final das contas. E eu não tô falando retorno financeiro do, eu tive um retorno sobre meu investimento de 5, 10%, sei lá. Não, mas o retorno de, cara, uma empresa nova ali com soluções novas, você pode integrar soluções dela, você pode ajudar. É o ganho até social. Até socialmente, você gera empregos, você gera soluções diferentes, disruptivas. Então, assim, essa questão da inovação, da busca por coisas novas. E, cara, de novo, aqui no quintal de casa, em Guarulhos, é uma das maiores cidades do Brasil, da América Latina, e a gente tem isso aqui. Muita gente não sabe disso. E é algo sensacional, assim. Então, é isso. Obrigado por acreditar na gente. E nós vamos pro último pedacinho do nosso, infelizmente, estamos chegando no fim, tá tão gostoso o bate-papo aqui, e a gente é o famoso ping-pong das palavras, né? A ideia é que eu te solto uma palavra e aquilo que vier na sua cabeça, top of mind, você me diz o que se relaciona com aquilo, mas bem livre mesmo, bem você, à vontade de que o que te remeter aquela palavra são 10 palavrinhas aqui, preparado? Bora, vamos lá. Bora. Tecnologia. Inovação contínua. Logística. Dinamismo. Inovação. Necessário, é necessário. Inteligência artificial. Mais comum do que se pensa por aí. Hulk Tecnologia. Inovação. Inovação. Mob Logística. Excelência, qualidade. Investimento. Educação, conhecimento. Futuro. Começa agora. Transformação. É contínua, é contínua. E legado. Cara, o legado é uma coisa importante. Eu queria até pegar um pouco mais de palavras aqui pra falar. Pode falar à vontade. Mas você deixar um legado, você deixar a sua marca ali, é sinal de que tem relevância, né? Algo que você fez que traz relevância, não só pra você, pra outras pessoas, pra sociedade. Então o legado eu acho que é uma consequência de quando você faz um trabalho bem feito. Bacana. Tauan, foi um prazer ter você aqui com a gente hoje na ENIACCast. Muito obrigado por compartilhar a sua trajetória e por nos dar essa visão tão jovem e promissora do futuro da tecnologia e da logística. Tenho certeza de que nossa audiência se inspirou muito com a sua história. Para encerrar, gostaria de deixar o microfone aberto para você compartilhar uma última mensagem para nossos ouvintes. Sempre eu falo olhando para a lente da verdade ali. Algum conselho para quem quer seguir uma carreira inovadora, especialmente os jovens que estão começando agora? Vamos lá, eu acho que, primeiro de tudo, a base para tudo é educação e conhecimento. Eu acho que se criou uma falsa máxima aí de que, não, desenvolvedor de software, se o cara sabe desenvolver, ele não precisa estudar, ele não... Cara, mentira, é mentira. E eu acho que conhecimento é a base para tudo. Inovação, ela depende das coisas que acontecem no dia a dia e do que está sendo criado. Então você precisa saber o que está rolando no seu dia a dia, você precisa estar atento a tecnologias novas, a tendências novas, e nada melhor do que isso, do que estudar, do que pesquisar e se preparar para isso. Bacana, Tauan. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do ENIACCast Inovação Disruptiva. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa com o Tauan Romero, um jovem líder que está revolucionando a tecnologia do Brasil. Se você gostou do episódio, não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita e compartilhar com seus amigos. Estamos sempre trazendo grandes nomes da inovação, então fique ligado para os próximos episódios.